Bom dia, pessoal. Nossa atividade de matemática de hoje é no livro, nas páginas 52 e 53, ok? Então, atividade com o título Indo Além do 10. E eu coloquei aqui para relembrar vocês. 10 é igual a uma dezena ou 10 unidades. E nessa atividade, o Daniel desafiou o Pedro. Você se lembra? Ele perguntou assim para o Pedro se ele não conhece os números 20, 30. E aqui embaixo vocês têm um quadro. Este quadro vai do número 1 até o número 40. Vejam que tem uma linha de números pintados de amarelo e uma coluna de números pintados de azul. Vocês vão observar esse quadro. E lá na página 53, vocês farão as atividades. Observem o quadro da página anterior para responder as questões a seguir. Juntem 16 objetos. Separem esses 16 objetos em dois grupos. Por que a Pro grifou esta linha? Um dos grupos deve ter 10 objetos. Porque esta é uma regrinha para vocês formarem os grupos. Então, eu separei aqui para vocês, olha, 17 unidades. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. E eu fiz como pediu a atividade. Fiz um grupo com 10 e o outro grupo está aqui. Depois, quantos objetos terá o outro grupo? Use esse espaço para desenhar os grupos de objetos. Então, olha só, um grupo com 10 e quanto sobrou no outro grupo? Vocês vão desenhar os objetos de vocês aqui neste quadro. Pro, por que você colocou aqui? Eu cobri para vocês não verem a resposta. Depois, escolham outros números do quadro e façam da mesma maneira. Separem em grupos de 10 e vejam quantos objetos sobrarão no outro grupo. Coloquei um lembrete aqui para vocês. Os objetos têm que ser maior que 10. Por quê? Por causa desta regrinha. Que um dos grupos deve ter 10 objetos e no outro grupo, os objetos que sobrarão. Ok? Observem agora a coluna pintada de azul no quadro. Nela estão 4 números. Conversem a respeito e respondam. Vocês vão olhar lá no quadro os números pintados de azul. Quais são os números pintados de azul? E vão responder essas questões e completar algumas adições. Observem agora a coluna dos números que terminam em 9. Vocês vão pintar essa coluna de verde e escrever tudo o que vocês descobriram sobre esses 4 números. Então, olha lá. Pintar a coluna dos números que terminam com 9. Qual é a coluna dos números que termina com 9? Lembrando que esta é a coluna e esta é a linha. Onde está o número 9? E qual é a coluna que termina com 9? Vocês vão observar os números. E tudo que vocês observarem desses números, vocês vão escrever lá no exercício B do número 3. Ok? Pro, mas o que eu posso escrever? Eu posso escrever qual número que vem antes, qual número que vem depois, se as dezenas desse número são iguais ou diferentes. E aí vocês vão perceber e escrever, fazer o registro na letra B. Certo?